Então cola aqui, eu nem dei bom dia para vocês aqui no chat, mas assim, já se sintam já todos aqui acolhidos, já deixa o like, senta o dedo no like, manda o link da nossa transmissão para teus amigos e inimigos, para todo mundo, porque vocês precisam vir para cá para vocês entenderem o que está acontecendo, porque nós aqui, a gente antecipa muitos desses movimentos, tá? Então, essa questão, por exemplo, ontem, o que aconteceu? Casa Branca suspendeu, revogou o visto da Maria Luísa Viotti, que era embaixadora do Brasil, é a embaixadora do Brasil, lá em Washington. Por quê? Porque o Itamaraty resolveu segurar o agrimã do embaixador indicado por Trump, o Daniel Lopes. E aí, a gente tem uma decisão, que eu gravei um vídeo ontem explicando, que ela é histórica, isso nunca aconteceu. Vejam o tamanho da M que esse Lula está fazendo. Vejam, percebam o tamanho da M, tá? Isso nunca aconteceu na história das relações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos, mais de 200 anos de história. Suspensão, revogação do visto de um embaixador. Isso só aconteceu com a Venezuela, recentemente, da mesma maneira, no governo do Chávez, 10 anos sem embaixadores e depois, quando veio Maduro, houve o rompimento total. E é isso que vai acontecer se a gente continuar deixando o Brasil no comando dessa gente, criminosa e irresponsável. Então, hoje, nós temos uma decisão, o Itamaraty soltou uma nota, a SECOM do Planalto soltou uma nota, mentindo, querendo tomar o controle da narrativa, dizendo que os Estados Unidos aqui mentiu, que eles ainda estão avaliando o agrimã, etc, falando uma opção de bosta, tá? E fazendo o quê? Oficializando uma acusação, que eu falei aqui, que ela vinha sendo plantada na imprensa amiga do PIX, e que agora eles botaram a cara e oficializaram, dizendo que a visita dos 2 diplomatas que foi vetada ao Brasil, que era uma visita de rotina, que ela tinha como objetivo o quê? Desacreditar o processo eleitoral. Não precisa que uma potência estrangeira ou que 2 diplomatas de segundo escalão venham aqui desacreditar nada, porque vocês desacreditam o processo eleitoral brasileiro. Então, vieram aqui e agora estão formalizando. Tem prova? Não tem prova nenhuma. Estão acusando a maior potência militar e nuclear a maior potência militar e econômica do planeta, inclusive nuclear, nosso parceiro histórico, esse governo de merda, tá? Desculpem, mas não dá. Tirem as crianças da sala. Hoje é geopolítica. Não dá pra gente tolerar esse nível de condução de uma nação. Estão acusando uma potência estrangeira, a maior do mundo, parceiro do Brasil a vida inteira, de interferir no processo eleitoral brasileiro. Tem prova? Não tem nada. E o Lula deixou isso muito claro nos últimos discursos, dizendo que ele não quer entrar em guerra com o Trump, ele só quer vencer a narrativa. É um covarde também. Degô. Cláudio, a diplomacia lulopetista, essa série de atrapalhadas diplomáticas, ela conseguiu em um dia isolar ainda mais o Brasil do hemisfério. Implodiu as relações do Brasil com os Estados Unidos e com a Argentina. Lembremos que ainda ontem o Itamaraty, por ordem do presidente, expulsou o embaixador argentino do Brasil. Não podemos esquecer também que, além de implodir as relações com os 2 principais parceiros do hemisfério, o Brasil já tinha implodido as relações com Israel, ao ponto de o embaixador brasileiro em Tel Aviv, na época Frederico Maia, ter sido considerado persona non grata em Israel. Ou seja, foi expulso de Israel. Essa é a tônica da política externa brasileira. Mas vamos lá. A SECOM e o Itamaraty divulgaram diversas informações mentirosas aí para justificar uma escalada de antagonismo aos Estados Unidos. E começou em março, com a revogação do visto do Warren Beatty, que é o assessor sênior do Trump para o Brasil, que viria aqui ao Brasil para uma palestra sobre minerais raros e também para conversar com o Jair Bolsonaro. Teve essa visita negada, decisão esdrúxula do Itamaraty, que apenas reforçou a percepção no exterior de que o ex-presidente Jair Bolsonaro é tratado como um preso político, afetando ainda mais a credibilidade do país. Posteriormente, sentou em cima do pedido de agremã. Para quem não é familiarizado com essa terminologia, basicamente o agremã é o beneplácito que um país concede àquele indicado por um país estrangeiro. Ou seja, é um processo de submissão de um nome ao qual o outro país dá o beneplácito. Ao contrário do que essa nota mentirosa da SECOM diz, esse processo não é confidencial. Quando o meu nome, por exemplo, foi indicado pelo presidente Bolsonaro para ser embaixador nos Emirados Árabes, toda a imprensa já sabia. Não precisa que se faça, olha, o indicado será fulano de tal. Toda a imprensa sabia porque esse nome vai para o plenário, vai para a Câmara dos Senados. Vai ser sabatinada, lógico. E vai ser sabatinado, é lógico. Então o que os Estados Unidos simplesmente fizeram foi anunciar, esse aqui, se for aprovado pelo Brasil, será o embaixador. Itamaraty e o governo brasileiro sentaram em cima da indicação, porque, evidentemente, se trata de uma pessoa, o Daniel, que tem fortes conexões com o movimento republicano, com o presidente Trump. Posteriormente, negou também o visto a esses 2 funcionários do Departamento de Estado, com essa acusação mentirosa também de interferência americana nas eleições. Isso culminou, evidentemente, com a reação norte-americana. E lembre-se bem, reciprocidade é instrumento de quem tem recurso de poder. O Brasil, infelizmente, não tem recurso de poder, voltaremos a isso mais tarde. Criou-se aí uma figura jurídica, porque a Convenção de Viena de Relações Diplomáticas, 61, ela prevê algumas
formalidades, alguns protocolos. Um deles é o agremã, o outro é relativo à chegada do embaixador, o outro é relativo à declaração como persona não grata. Para todos os efeitos, o que é que essa decisão dos Estados Unidos significa, Cláudio, Eli, Márcio, Bruna? Significa, de fato, o rebaixamento da condição do Brasil. Significa, de fato, uma expulsão da diplomata. Por quê? O visto dela foi revogado. Ela se encontra na situação idêntica ao de um turista irregular. Ela não tem nenhuma capacidade operativa. Então, o que é que o governo brasileiro, na hora que parar de ficar degustando toda a grama ao redor ali do palácio, deveria fazer? É chamar imediatamente a embaixadora, porque ela não tem o que fazer lá. Ela está em situação irregular. Ela está num limbo jurídico, num limbo diplomático. Agora, que outras medidas podem ocorrer? A gente trata daqui a pouco, Cláudio. Márcio Coimbra. Eu acho que o Degô colocou muito bem essa situação e eu vou me permitir um pouquinho além. Eu acho que o governo Lula cavou essa falta. O governo Lula está trabalhando impetuosamente para destruir qualquer relação diplomática que possa vir a fornecer votos de Lula para sua base. Olhando para a sua eleição, ele preferiu dinamitar a relação do Brasil com os Estados Unidos, uma relação diplomática de mais de 200 anos, com o objetivo de ganhar votos. Com a Argentina, a mesma coisa. Faz um enfrentamento com objetivo eleitoral. Então, o que a gente está diante nesse momento? De alguém que usa o Estado brasileiro para o seu bel prazer e usa o Estado brasileiro eleitoralmente. Isso. O Estado brasileiro pertence a todos nós. A eu, a mim, a vocês, a todas as pessoas, a todos os brasileiros. O Estado brasileiro não serve ao seu mandatário. E Lula não entendeu isso. Ou melhor, entendeu e usa malandramente o Estado brasileiro com o objetivo de garantir a sua reeleição. Mesmo que para isso precise implodir o Mercosul, implodir a relação do Brasil com a Argentina, implodir a relação do Brasil com os Estados Unidos e rebaixar a posição do Brasil. Até porque para esse governo, valem muito mais as relações do Brasil com a China, com o Irã, com a Rússia, país do qual o Brasil tem comprado petróleo em navios fantasmas, como está na imprensa amplamente no dia de hoje, e o Brasil se coloca também aí o risco de sofrer sanções internacionais por estar comprando petróleo russo sancionado, entregue em navios fantasmas no Brasil. Ou seja, Lula está destruindo a credibilidade brasileira, está destruindo a imagem do nosso país, destruindo a nossa diplomacia e a confiança externa de que o Brasil é um país sério. Infelizmente, o Brasil está tomando o rumo de países párias, andando com países párias e andando com nações que nenhuma democracia recomendaria se estar ao lado. Márcio, você lembra você lembra do eixo do mal? Sim, sim. Do Bush? Exatamente. É o eixo do mal. O que o Brasil está fazendo é romper, o que o Lula está fazendo é justamente isso aqui. Ele está rompendo as relações com todas, implodindo as relações históricas com todos os países democráticos. Ele não está implodindo relação, rompendo relação com ditadura. Ele está fazendo o contrário. Ele está se associando a ditaduras, enquanto implode as relações com países democráticos, inferno. Tem que deter isso imediatamente. O Brasil vai virar Cuba, vai virar Venezuela. Não é teoria conspiratória. Faria Lima, vocês estão entendendo que ele vai destruir o mercado? Seus inocentes! Vocês são ingênuos! Vamos fazer sabatina, fazer umas perguntinhas de jardim de infância. Sabatina é uma Pelo amor forma, de Deus. Deixa eu complementar essa sua ideia, Cláudio. Acordem! Complementando essa sua ideia, que é muito boa, é um artigo meu que deve sair amanhã. O Brasil está caminhando rapidamente, Cláudio, mas para se tornar um Estado pária. O que é o Estado pária? Não é o Estado que é fraco, não é o Estado que é hostil. O Estado pária, o conceito, é aquele Estado que não tem credibilidade para o cumprimento de contratos, não tem previsibilidade institucional para atrair investimentos. É um país que acaba ficando fora de circuitos comerciais porque os parceiros não acreditam que poderão receber o pagamento, porque o governo tem esse déficit público enorme. É um país que é colapsado politicamente, estruturalmente, socialmente. Corremos, inclusive, o risco de não termos eleições reconhecidas pelo governo dos Estados Unidos. O Brasil caminha rapidamente para se tornar um Estado pária, como foi o Iraque, como foi a Líbia, então, como foi a Síria.
Olhem a companhia em que o governo Lula nos meteu. Bruna Torlai. Eu achei muito boas as explanações do Degô e de vocês, porque, na verdade, a gente observa o total contrassenso entre a narrativa do governo, eu acompanhei essas narrativas hoje de manhã, uma pior que a outra, e o que está acontecendo de fato. O que está acontecendo de fato, o Degô explicou muito bem. Agora, por que a narrativa insiste e que é uma escalada deliberada de medidas hostis por parte dos Estados Unidos, né? Porque o PT, além de tudo, a cara de pau, gritante. Eu espero realmente, Cláudio, eu tô com você nessa implicância, eu espero que o pessoal da Faria Lima, pelo menos hoje, entenda a importância dessa eleição. Se os liberais ainda estão implicando, eu acho que hoje eles têm de parar de implicar. Porque se eles não pararem de implicar hoje, as consequências vão ser graves. O Lula, ele ainda evoca, o Itamaraty, essa política externa, ainda evoca a argumentação moral para pôr a culpa nos Estados Unidos, sendo que a gente está vendo uma política externa abertamente anti-americana desde o início do governo Lula, e que agora culminou nessa medida, que aliás é uma medida até gentil por parte dos Estados Unidos, considerando a quantidade de malcriações gratuitas que o Brasil fez ao seu aliado, tá? Essa política externa. E a gente sabe muito bem que em termos de política externa, ainda se evoca, como sempre, aquela argumentação moral do quem deu o primeiro passo, quem começou, que é a teoria da guerra justa. A gente sempre tem na opinião pública, a opinião pública vai ficar do lado daquele que está sofrendo uma injustiça, daquele que está sendo afetado, que está sofrendo hostilidade. E por incrível que pareça, é o Brasil que está sendo hostil com os Estados Unidos. Quem está vendo o cenário, está vendo isso desde o começo do governo Lula. O Brasil está sendo hostil. Mas justamente por os Estados Unidos ser um país poderoso, eles invertem a narrativa aqui e dizem, não, os Estados Unidos são hostis conosco, pobres de nós, nossa, olha o que fizeram. Sendo que o Brasil provocando o tempo todo. Né? E assim, eu não sei se a gente vai precisar passar pelo que a gente passou na época da Segunda Guerra, o Getúlio louco para se aliar com os autoritários, né? E a gente precisou de um porta-aviões aqui na costa para tomar o caminho certo. Mas felizmente a gente está no ano eleitoral e eu acredito que os Estados Unidos só estão pegando leve. E essa declaração de guerra diplomática que o Brasil está fazendo, acho que os Estados Unidos só estão respondendo com medidas ainda no campo da diplomacia, porque sabem que é ano eleitoral e a situação pode mudar em outubro. Eu espero que as pessoas responsáveis desse país abram os olhos nesse momento. Porque, graças a Deus, estamos em ano eleitoral e a gente pode mudar essa situação. Então, enquanto o Lula tenta usar isso para colher votos, a gente pode inviabilizar isso, né? Elivira. Pois é, meus amigos, o anão diplomático tá virando o curupira diplomático. Diz que tá andando para frente, mas a pegada andando é para trás. E o Degô já apontou muito bem em momentos, assim, os hits, né, desse Lula 3, na questão da diplomacia, como o Lula ter sido declarado persona não grata em Israel, que acusou o governo de Israel, comparou eles a Hitler, né, ao nazismo. Teve outros momentos, deixa eu contar um aqui, que eu achei particularmente alarmante, também no começo do governo, fevereiro de 2023, o que o governo Lula fez, o que o Itamaraty fez? Permitiu o atracamento de 2 navios de guerra do Irã, uma ditadura, né, uma teocracia. E o que o Itamaraty fez nessa ocasião foi que eles iam atracar bem quando o Lula estava visitando o Joe Biden. Eles só atrasaram um pouquinho o atracamento, depois que o Lula voltou e permitiram atracar. E esses navios já tinham sanção do governo americano. Acho que essas sanções só não foram aplicadas ao Brasil, estendidas ao Brasil, porque o presidente era o Joe Biden, né? Não só alinhado, né, com a esquerda, mas também mal tinha um cérebro na cabeça. A gente sabe que quem governou ali de fato não foi ele, né? Os primeiros sinais de demência do Joe Biden datam de 2017. A gente sabe que ele não estava, né, nas melhores condições para governar. E tem mais coisa, né? O Lula acusou a Europa e os Estados Unidos de estender a guerra da Ucrânia, jamais acusou Putin de coisa nenhuma, ficou, são os dois lados, são responsáveis, não só o Lula, como o Celso Amorim, a mensagem do Itamaraty foi essa. E muitos outros aspectos, o que vocês estão dizendo, o Brasil está virando um pária, né? E a Faria Lima precisa acordar, né? Quem ainda acha que Lula tenta normalizar o Lula, o que a gente viu lá na campanha de 2022, teve aquele papo de frente ampla, né? Não era só a esquerda lulista, não era só o PT, vamos pegar centro-direita, inclusive, o centro ali, todo mundo junto contra a suposta ameaça à democracia que estava do outro lado. O que a gente ganhou desde o começo desse Lula 3? É o Lula do Velho Testamento, como o pessoal estava chamando. Não só o Lula do Velho Testamento em gastos, né? Nas piores políticas possíveis que a esquerda prega, quanto um Lula do Velho Testamento nessa provocaçãozinha, como se a gente fosse uma grande potência para poder falar de igual para igual com os Estados Unidos, né? Então, é um Lula que é ideológico, sim, apesar de tentar se afastar às vezes Ele falou pro Merz, né, lá na Alemanha, que não é nem de esquerda. Pois é, mas na prática é sim, e do pior jeito possível de ser de esquerda. Tô recebendo aqui uma opção de coisa, cara, que tá chegando, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Senta o dedo no like aí. A gente precisa bater os recordes todos aqui de audiência, de like, de tudo, de Pix, Super Chat. A gente precisa dar força para esse canal aqui. A gente precisa ampliar
ampliar a nossa cobertura, a gente precisa abrir outros programas na nossa grade para a gente poder levar esse jornalismo ao topo, tá? O Brasil merece ser bem tratado. O eleitor, o leitor, o pagador de impostos merece ser tratado com respeito. Não é o que essa mídia do Pix faz, destruindo, inclusive, a vida de milhões de pessoas, empurrando narrativas que estão levando o Brasil para o abismo institucional. É a mesma turma que falava, a democracia está ameaçada. A democracia está ameaçada agora, inferno. O que vocês acham que vai acontecer? O Lula está fazendo exatamente o que o Maduro fazia, tem dúvida? Tem dúvida? Bota aqui o Maduro. O Maduro, a gente tem uns vídeos aqui, coloca o Maduro aí, vai botando aí o Maduro. Tem o Maduro dançando, ficou dançando, fazendo showzinho, parecia que estava no palanque também, fazendo declaração para a imprensa, vou falar pra vocês, tá dançando agora, com um pijama laranja. Coloca lá, por favor. Yes, peace. Listen to me. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Peace forever. Tipo Tarzán sería. La 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 la. Don't worry, be happy. La 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 la. Just peace, not war. Yo no tengo ninguna animadversión con el presidente Trump. Hemos tenido y tenemos visiones muy diferentes del mundo. Creo que solo coincidimos en una opinión que él tiene. Yo coincido con él, pues, modestamente, de un país modesto como Venezuela. Que él quiere la paz para el mundo. Es lo que él quiere dejar como legado. Si él quiere dejar eso como legado, en Venezuela, nosotros somos su único aliado, si quiere la paz, de verdad. Pero yo sé que ni él tiene esas posibilidades de tomar esa decisión, ni lo van a dejar. El imperio, el Estado profundo. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! I wanted to ask about the 3 U.S. warships that are being sent to Venezuela, and there's 4,000 Marines on board. Are you looking at possibility of boots on the ground there? What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. And with that, I will leave you all, and we will see. Enquanto eu viver, a extrema-direita não voltará a governar este país. Igual de demais. Que venha ajudá-los quem quiser. Se quiser vir o Trump, que venha. Se quiser vir o Milei, que venha. Venha quem quiser. Eu não quero ajuda de fora. A única ajuda que eu quero é a ajuda do povo brasileiro para que a gente possa manter a democracia desse país. O Trump, às vezes, ele fica querendo brigar comigo. Eu não quero briga com ele. Eu não sou bobo. O cara disse que tem o maior navio do mundo. O cara disse que tem a maior bomba atômica do mundo. Tem o maior avião do mundo. Tem o maior exército do mundo. Eu quero briga com ele, porra. Eu só tenho vocês, cara. Eu não quero briga. Eu quero paz, cara. Parecido, né? Assim, eu diria idêntico, né? Assim, faz piada, depois eleva o tom, joga, não sei o quê, barará, aí fala assim, não, eu não quero briga, né? A gente quer vencer na narrativa. Ontem, inclusive, o Múcio, que é o ministro da Defesa, ele disse, num evento da CNI, sobre investimento, orçamento de defesa, investimento nas Forças Armadas. A gente pode debater isso numa outra rodada, mas isso está dentro desse contexto. Ele falou assim, muitos jornalistas me perguntam se os Estados Unidos vão invadir o Brasil, o que você vai fazer? Ele falou assim, vou nada, vou abrir as portas. É o ministro da Defesa do Lula. É o mesmo Lula que fala em defesa da soberania. Está buscando contato com a maior potência militar do planeta e o contato vai vir, seu imbecil, irresponsável. A coisa só está escalando, Degô. É impressionante. E vai escalar mais. Só está escalando e vai escalar mais, mas as pessoas precisam entender
entender o que é que significa essa escalada. Vamos começar agora pela parte mais econômico-comercial. Estados Unidos ainda é um dos principais parceiros brasileiros, é o principal destino das nossas indústria manufatureira. É ainda o país que detém o maior estoque de investimentos no país de todos os tempos. É um país com um pouquíssimo que nós temos tínhamos um déficit um superávit comercial. É um país extremamente importante. A Argentina, principal parceiro latino do Brasil, país com o qual nós conseguimos criar um processo de superação de rivalidades históricas lá atrás com a ABAC, Agência Brasileira Argentina de Contabilidade, um país com o qual nós conseguimos criar o edifício da integração regional que, com todos os seus defeitos, ainda é um dos principais responsáveis pelo comércio exterior brasileiro. Conseguimos implodir tudo isso. Mas o que é que isso significa, Cláudio? Isso significa menos acesso para um empresário que produz e quer exportar. Isso significa menos acesso àquele operário lá de São Bernardo, base do PT, que produz bens na indústria automobilística, que não vai conseguir exportar mais para a América do Sul. Isso significa falta de previsibilidade para o empresário, para o investidor. Então, tudo isso tem reflexos econômicos na sua vida diária. E o impacto reverso também é verdadeiro. Menos bens disponíveis aqui no Brasil. Menos bens significam preços maiores. Tudo isso vai impactar a sua vida diária. Tudo isso se traduz como menos emprego, menos renda, menos consumo. Gera-se aí um círculo vicioso. É isso que o PT está fazendo nessa estratégia muito eficiente de destruição do Brasil. O que é que tem se cogitado no governo brasileiro, Cláudio? Adotar a reciprocidade. Mas espera aí, reciprocidade? Nós já não temos embaixador norte-americano aqui no Brasil, porque o agremã não foi concedido. Não, então vamos expulsar a encarregada de negócios, que é a que está operacionalmente respondendo pela embaixada. Me escapou o nome dela agora. Chegou ao Brasil, inclusive, tem pouquíssimo tempo, ok? Expulsa-se a encarregada de negócios, a nossa embaixadora lá, para todos os efeitos, já foi expulsa. Quais são os próximos passos disso aí? Os próximos passos são incluir o Brasil formalmente na lista de países que não são apenas hostis ao governo brasileiro, são países ao governo americano, mas na lista de países que trabalham ativamente contra os interesses norte-americanos. E aí tem uma diferença entre ser hostil e trabalhar ativamente contra os interesses americanos. E aí o que nós temos? Temos mais tarifas contra os produtos brasileiros. E aí uma enormidade de leis americanas que podem encarar isso aí. Há a possibilidade de suspensão de vistos de mais autoridades brasileiras, mas também daqueles que são vistos como suportes do grupo político brasileiro, do governo brasileiro, empresários. Faria Lima, por exemplo, políticos do Centrão. Então, até onde a Faria Lima e o Centrão vão continuar segurando a mão do governo Lula? Porque o buraco já está cavado. Todo mundo sabe quem cavou. As tensões vão se aprofundar, mas a lista de possíveis elementos contrários ao Brasil, ela também tende a aumentar, Cláudio. Toda informação que você precisa está na mídia? Toda formação que você precisa está na universidade? Se você acha que sim, pare de assistir esse vídeo agora. Não perca seu tempo comigo ou com meus aliados nessa trincheira. Muito provavelmente você é da turma que acha que vivemos numa democracia imperfeita e não numa ditadura. Você, muito provavelmente, se informa pelo Instagram, pelo X ou por sites de fofoca. Eu não quero você aqui. Eu não quero por aqui gente que vota nulo achando que está protestando, mesmo sabendo que a esquerda pode vencer de novo. Eu não quero por aqui quem acredita que há alguma equivalência entre Lula e Jair Bolsonaro. Gente que acredita numa terceira via construída, não nas ruas, mas nos gabinetes de caciques partidários e ministros do Supremo. Você não merece meu tempo e nem o de meus aliados nessa trincheira. Trincheiras existem apenas durante as guerras. E eu, há cerca de 1 ano e meio, resolvi criar um canal que servisse como esse ponto de encontro, como um bunker, para aqueles que já entenderam há muito tempo a dimensão dessa batalha e que não desistem de lutar pelo Brasil, que querem deixar, sim, um país melhor para seus filhos e netos, mas, ao mesmo tempo, já cansaram de ficar apenas reclamando de assistir aos mesmos abusos diariamente. Você que já me acompanha há algum tempo deixou para trás uma massa de analfabetos funcionais e quer agir, mas também sabe que não adianta xingar, ofender ou agredir. Estou aqui para você que sabe que não existem soluções fáceis para problemas complexos e que não se muda um país do dia para a noite e que é preciso ceticismo e fé, resiliência e inteligência. E claro, ninguém faz nada sozinho. Fundei esse canal sobre 3 pilares: informação, formação e mobilização. O primeiro já está pronto. A partir de agora vamos erguer o segundo, com ou sem você. Mas caso você decida participar dessa obra, clique no link que aparece na descrição desse vídeo. Nos veremos em breve.